Sim, você pode, com Léo Freiman, esse nosso espaço de papo reto e simples como a vida tem que ser. Hoje é um dia diferente, um dia muito interessante. Eu fui convidado por duas alunas de psicologia para contar um pouco sobre minha trajetória, carreira, o dia a dia, os bastidores e como é ser um psicólogo no Brasil, hoje. Eu espero que você goste muito do que a gente vai conversar aqui e que estas ideias sejam mais do que inspiradoras, transformadoras. Tudo bem? Bem-vindas. Tudo bem, Heloísa, Laura. Tudo bom? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Um brinde à vida. Um brinde. Sabe que uma vez eu ouvi do Michael Mahoney, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, autor de um livro assim, aqueles top 5 que o psicólogo tem que ler, que chama O Processo Humano da Mudança. Michael Mahoney foi um dos pioneiros na comprovação científica da modificabilidade cerebral por meio da psicoterapia. Olha. Nossa, que legal, que legal. né? Ele mostrava que intervenções comportamentais cognitivas, né, quando a gente aprende a pensar diferente ou agir diferente, mudam a estrutura do cérebro. Isso é muito legal. Sim. Que é algo muito diferente do que se diz por aí, as pessoas não mudam, pau que nasce torto, continua torto. Tudo bobagem, as pessoas mudam. E o Michael Mahoney tinha essa frase que eu procuro levar como um legado: o psicólogo é o guardião da certeza de que a vida vale a pena. Então vamos fazer esse momento valer a pena. Com certeza. Estou aqui de coração aberto para vocês. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com você. É uma inspiração mesmo para nós, estudantes, pessoas que se interessam mesmo pela área da psicologia, da educação. Você é muito referência. Então, pra gente é muito gratificante. Sabe o que para mim é muito louco, é muito emocionante imaginar que vocês estão lá em Bragança, né? Uhum. E de repente acompanhando ou conversando, ou talvez debatendo um conteúdo que eu faço aqui às vezes num domingo, no meio de uma tarde. Imaginar que está tocando a vida de pessoas. Eu acho que isso é muito fascinante, assim. Que legal ouvir isso. A gente se identifica também bastante com as coisas que você fala no seu Instagram, nas suas entrevistas, a maneira como você lida e influencia pais e profissionais, pais, enfim, como cuidar de crianças. Isso entra muito na psicologia infantil, que é um interesse muito grande pra gente, e é por isso que a gente veio fazer essa entrevista, né? Para saber um pouco mais da psicologia infantil, para saber um pouco mais sobre a sua profissão, por que você decidiu se tornar um psicólogo. Então vamos lá, vou começar por aí. Quando eu fui fazer a minha escolha profissional, eu sempre fui um garoto muito sensível. Eu não me encaixava, que eu estudava numa escola tradicional e não era comum na época homem ser sensível. Não tinha essa autorização, né, que hoje a gente tem de falar de sensibilidade, saúde mental. A minha geração ainda acreditava naquela ideia de homem não chora. Sim, tinha um papel muito separado, masculino, feminino, público, privado, racional, emocional. Era um mundo mais binário mesmo, né? Mais dicotômico. E aí, na hora de prestar vestibular, eu tinha dúvida entre várias carreiras. Eu gostava de publicidade, eu gostava de educação física, direito, eu gostava de psicologia, eu gostava de engenharia, arquitetura. E aí eu não sabia o que fazer. O que eu ouvia das pessoas? Olha isso, Laura. A psicologia é profissão de mulher. Você não vai ganhar dinheiro. Educação física, o mercado é horrível. Você vai fazer o quê? Vai ser professor, né? Publicidade, você tem que ser muito criativo. Você não é tão criativo. Arquiteturas, tem que saber desenhar. Direitos, tem que ler demais. Então, tudo que eu pensava em fazer, parecia que vinha alguém com um limão ali espremendo no meu olho. E era horrível. E aí, no lugar de me motivar, desmotivava. Um dia, chega o diretor da minha escola e fala assim: contratei um psicólogo que vai aplicar um teste vocacional para ver para que vocês servem da vida. Vocês fizeram um teste vocacional? Na escola fiz. Tá, ajudou incrivelmente? Eu não cheguei a fazer, mas me indicaram. E aí, ajudou eu fiz incrivelmente? assim online, mas todos davam psicologia. Tá, bom. Que bom, sorte sua, porque eu fiz um teste com esse psicólogo e aí tinha umas perguntas muito assim: você prefere fazer uma pesquisa sobre espécies marinhas em extinção ou organizar um torneio para idosos de boccia? Eu falava, gente,
E não tinha o NDA. E aí eu entreguei a folha, o cara olhou para a folha, olhou para mim, olhou para a folha, e ele falou assim, olha, não dá para resolver a sua dúvida, você é muito incoerente nas suas respostas, mas o que você realmente gosta de fazer? Eu falei, gosto de jogar futebol. Mas e qual é o teu maior sonho? Me conta seu maior sonho. Eu falei, meu maior sonho é ter coragem de falar com a Silvinha. Que é uma menina da 8ª, eu acho ela muito gata, eu sou apaixonado por ela. O cara ficou louco, ele achou que eu estava sendo irônico, eu não estava, porque eu pensei que ele era psicólogo, eu falei, pô, me ajuda, meu. Eu queria falar com ela, eu era muito tímido e tal, super sensível. E aí, de repente ele falou, além de incoerente, dá para ver que você está muito imaturo. Muito magoado. Cara, juro, levou umas 2 semanas para eu ter coragem de contar para o meu pai que eu era incoerente, imaturo e burro, porque é assim que a gente se sente quando não sabe o que vai prestar. Eu via meus amigos, às vezes, que já na 5ª série já sabiam o que iam fazer e tal. Bom, sem saber o que fazer, o que eu faço? Bom, deixa eu procurar uma profissão de homem e que dá dinheiro. Era o modelo, era o paradigma que a gente seguia na época. A profissão de homem é essa, a profissão de mulher é aquela, a profissão que dá dinheiro. Ainda existia essas crenças, né? Muita gente ainda acredita nelas, mas está começando a mudar, a gente pode falar disso. Aí, entrei na administração, porque era a profissão do meu pai. Eu via meu pai trabalhando de terno e gravata, uma pasta bonita de couro, que abria assim, fazia tchá-tchá. Aí de lá saía, né, sei lá, um presentinho, alguma coisa. Um cartão de visita bonito. Ele trabalhava numa grande empresa. Eu falei, vou fazer isso. Aí, eu ia para a faculdade calado, saía mudo. Minha mãe perguntava, e aí, como é que foi a faculdade? O que você está achando? Legal. Né? Menino, em geral, já não é muito de falar, né? Mas eu não me identificava. E aí, de novo, aquela sensação, eu não me encaixo. Eu já convivi com isso na minha infância, estou de novo vivendo isso, não dá. Aí minha mãe, que era psicóloga, né, ela trabalhava com terceira idade, gerontologia, inteligentemente me deu um livro, História Sem Fim, do Michel Ende, que é um livro que eu diria que o psicólogo precisa ler. Né? É outro livro que o psicólogo tem que ler. Por quê? Nesse livro, o Bastian, o protagonista, vai em busca do resgate dos sonhos, da fantasia. Ele dizia que os adultos estavam roubando as cores do mundo e que a vida estava ficando cinza. Falei, cara, é isso que eu sinto. Tudo que eu falo de sonhos... Então, por exemplo, eu queria escrever livros. Eu via na lombada do livro o nome lá, Hildebrando, no livro de literatura, Faraco, no Amabis, Marto, nos livros de biologia, César, no livro de matemática. Eu falava, quero escrever um livro. Mas é difícil. Pô, eu quero ser professor. Mas não dá dinheiro. Era um monte de crenças que eu ouvia. E aí, ao ler esse livro, eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, com sonhos. Imagina. Aí, eu tinha 16 anos. Aí eu peguei a cara e a coragem, falei para meu pai, eu não quero mais fazer administração, vou para psicologia, porque eu quero trabalhar com sonhos. Meu pai, mas aí você vai ganhar dinheiro com o quê? Eu falei, não sei, mas você tem certeza? Não. Ele falou, mas é uma profissão instável. Eu falei, eu sei o que você vai dizer, que se eu for um bom psicólogo, o paciente vai embora. Então é duplamente instável, né? Ele, isso! Se você for um bom psicólogo, você vai dar alta para o paciente, aí você vai viver como? Você não tem segurança. Eu falei, e você tem? Você tem segurança? Você tem segurança do quê? Qual é a garantia que você tem da tua vida? Quantas vezes uma pessoa saudável cai no meio de um parque correndo? Quantas vezes uma pessoa que às vezes tem a vida toda torta, fuma, bebe, está fora do peso, sedentária e vive 90 anos, e às vezes um atleta com 35 tem A vida não comporta garantias. A vida não tem certezas, pai. Eu quero viver meu sonho, eu quero de você um parceiro. Fica do meu lado, me ajuda a sonhar, cara. Eu tenho que virar homem, eu tenho que pegar minha vida na mão. E aí, eu tive esse papo com ele, que foi acho que a primeira briga que eu tive com ele, briga boa, que a gente, brigou uma madrugada. Ele assim, tentando me convencer de ir para um caminho seguro e eu mostrando para ele que eu não quero segurança. Eu quero uma aventura, eu quero uma loucura, né? Eu queria uma coisa diferente. Eu queria aquilo que naquela época parecia uma loucura, que era um menino fazer psicologia dentro de uma escola tradicional, porque hoje é super comum, está entre as mais concorridas, mas na minha adolescência não era.
Não era. De tempos em tempos tem as profissões da moda, tem as profissões que todo mundo sabe que nem cachorro, que tem em um monte alta, de coisa. Né? Roupa, não tem? De tempos tem o cachorro da moda, a roupa da moda. Hoje em dia as meninas estão usando a tal da calça do shopping ou calça do namorado. Sim. A moda vai mudando, não é? Então, também tem as profissões da moda, cabelo da moda, blá, blá, blá. Bom, aí eu fui. Meu pai aceitou, né? Ele falou, bom, então, se é isso que você quer, vá, né? Você é novo. Minha mãe ficou super feliz, e aí eu fui, com a cara, com a coragem. E aí, nossa, eu lembro que foi a primeira vez que eu tive a sensação de que eu estava aprendendo e não estudando. Porque tudo era legal. Sim. Tudo eu via alguma utilidade. Mesmo que eu não quisesse trabalhar com a psicologia da sexualidade das grávidas. Eu não queria trabalhar com aquilo, mas era interessante. Os sonhos de idosos. Tá, não era a minha praia, mas, puxa, legal saber disso. Então, tudo eu achava útil, interessante, legal. E pela primeira vez eu senti que o peixe estava no lago dele, que eu estava no meu lugar. Existe uma expressão de Marc Augé, um antropólogo e filósofo francês, que chama não lugar. Ele tem um livro que chama Não Lugares. E ele fala, por exemplo, que as rodoviárias, muitas repartições públicas são não lugares. A gente não tem ali raiz, não tem conforto, não tem conexão. E eu penso, né, que tem lugares que são o nosso lugar, né? Criança tem isso, né? Eu quero ir atrás do papai, né? O que você está olhando pela minha janela? Criança tem isso, né? A gente, na casa da gente, tem lugares do sofá que a gente não senta. Então, existe o lugar físico, mas tem um lugar simbólico também, né? Onde é o nosso ponto de pertença. E eu falei, cara, eu estou num lugar em que a emoção é relevante, os pensamentos são compreendidos, os comportamentos podem ser modificados, as vidas podem ser recriadas. Cara, achei meu lugar no mundo. E aí vinha aquele fantasma, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Aí eu tomei uma decisão. A partir de uma aula de psicologia geral que eu tive, que o professor entrou com um jornal, segurando assim, falando assim, olha, veja bem essa matéria. Só 1% dos psicólogos ganham mais de 100 salários mínimos, que era o que eu queria ganhar. Por quê? Eu tive a sorte de ter amigo muito pobre e muito rico. E eu queria ter um padrão de vida bom. Meu sonho era, por exemplo, escolher a comida num cardápio pelo lado da esquerda, não pelo da direita. Não olhando o preço. Você quer comer, o que eu quero comer, não o que eu posso pagar. Era meu sonho. Eu não vim de uma família rica. A gente tinha algum conforto material, mas não tinha riqueza, não tinha roupa de marca, não tinha dinheiro à vontade. Era tudo muito contado. Assim. Eu queria uma bola de futebol, eu tinha que trazer para meu pai 5 cartões de visita de 5 lojas, com o nome do gerente, e esperar a hora de ganhar. Era muito, assim, tudo muito contado, tudo muito conquistado. E eu achei ótimo, se quer saber. Depois a gente pode falar disso, se vocês quiserem saber. Aí, eu falei, quer saber? Eu perguntei para o professor, o senhor está dizendo que só 1% dos psicólogos ganham mais de 100 salários mínimos. Você vai mostrar para a gente como chegar lá? E ele falou assim, não, estou aqui para dizer o quanto é difícil para vocês não almejarem ter... Porque ele não ganhou também, né? Nossa! Então, aí ele trouxe o modelo mental dele, vendendo. Aí ele falou isso, eu falei, mano, tá muito errado isso, meu. Ele é professor, mas ele não é dono da verdade. Não, e mesmo assim, ele podia dar uma esperança, né? Tipo assim, ainda tem essa porcentagem que ganha, vocês podem ir atrás. Tá recém indo se formar e indo para uma faculdade ou escolhendo uma profissão, eu acho que o que mais a gente escuta é julgamento, né? Exato. E são pessoas tipo assim, olha, não vai dar certo, olha, não vai pra frente, você não vai ganhar com isso. Exato. E você tá falando até o seu professor, que era uma pessoa que devia te incentivar, foi quem tava lá né, tipo, exato, e você vê muita gente hoje, né? Eu trabalho com escolha profissional há mais de 20 anos, eu tenho um método próprio, depois eu posso contar, se vocês quiserem saber. Muito também a partir desse momento que poderia ter sido traumático, mas não foi, porque provavelmente eu não teria prosperado dentro da área de administração, que não era a minha praia. Eu acredito que cada um de nós tem o seu lugar no mundo. Alguns de nós florescem dentro de uma cabine de avião, outros florescem num palco, outros florescem fazendo conta, outros mexendo com uma aplicação financeira. Né? Se a gente for capaz de perceber o que, quem e onde a nossa energia expande, o que, quem e onde faz com que a gente se sinta vivo, né?
realizando o quê, com quem e onde e quando que a gente se sente, né, com orgulho, com significado, com energia, cara, isso é muito rico. Isso é a sabedoria corporal. É isso que o Malcolm Gladwell, por exemplo, que é um estudioso, um jornalista, ele fala no livro Blink, né, do poder da intuição, da gente resgatar essa sabedoria interna, que é o que o Daniel Goleman fala no livro Foco, é o que hoje Antônio Damasio fala no livro Cérebro Fez o Homem, que a intuição, na verdade, é uma conexão entre as informações que a gente tem e uma oportunidade ou uma dificuldade. E aí, quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, bom, se 1% consegue ter prosperidade também material, então é humanamente possível. E aí eu comecei a pesquisar em revistas, jornais, rádio, tudo que eu conseguia achar de informação, trabalhos de profissionais das mais diversas áreas, versando sobre sucesso e sobre felicidade. Como é que o Martin Luther King, que era filho de um pastor, que era o Martin Luther King, né, que o Martin Luther King que a gente conhece é o Martin Luther King Jr., e foi muito difícil ele conseguir, porque o pai dele, o Martin Luther King, era um cara muito top e muito severo. Mas como é que o Martin Luther King conseguiu, né, fazer aquele discurso tão impactante nos Estados Unidos que deflagrou toda uma luta contra o racismo? Como é que uma Madre Teresa conseguiu um trabalho de impacto mundial sem recurso nenhum? Entende? Como é que, de repente, o Pelé, sem ter um Pelé antes dele para se inspirar, chegou a ser o Pelé? Né? Como é que o Ayrton Senna fazia? Ou seja, como é que essa pessoa pensa? Como é que ela sente? Como é que ela age? Então, eu virei o rei da biografia. Eu amo ver biografias. E teve um fator também curioso da roda da vida. A minha mãe, ela era a rainha do empoderamento feminino. Então, quando eu comecei a pedir para ir de ônibus para as baladas, para as festas e tal, para poder ter autonomia, para ter mais liberdade, ela falou, tá bom, então você vai de ônibus para a escola também. Não vou te levar. Eu falei, é verdade. Ela falou, você quer liberdade para um lado, então tem que ter responsabilidade pelo outro. Em casa era assim. Aí eu falei, tá bom, justo. E eu chegava na escola, na padaria onde parava o ônibus parava na frente de uma padaria. E aí tinha escola duas ruas depois. Como eu tinha que sair 6h15, porque a partir de 6h20 o ônibus lotava, não dava para entrar, eu pegava o ônibus 6h15 e chegava às 6h35, 6h40. Só que minha aula começava às 7h30. Então eu ficava na padoca ouvindo os adultos. Então você imagina um menininho de 13, 14, 15 aninhos na padaria, 40 minutos ouvindo os adultos. E eu ficava perguntando, tio, mas como é que é? Tio, por que você virou chapeiro? Aí o outro, não sei o quê, porque é um caso meu. Mas um caso, você é psicólogo, era aquele moleque curioso, sabe? Só aquele moleque, o ato falho, aqui ainda sou. Eu sou aquele moleque que, quando coloca lá, visite nossa cozinha, eu quero entrar. Né? Eu sou curioso, né? Que, aliás, eu diria que é uma competência fundamental do psicólogo. O psicólogo tem que ser curioso. Sim. Uma vez eu ouvi de uma aula minha de ética, uma professora, foi a aula mais curta da minha vida, acho que teve 1 minuto e meio. E era uma aula de 1h40, eram 2h50 minutos. Ela falou assim, hoje eu vou dar uma das aulas mais importantes das suas vidas. Todo mundo ficou. Era uma senhorinha, ela colocou os livros dela, ela falou, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é muito simples, mas é talvez uma das principais lições de vocês. Um psicólogo não pode ter surpresas. E saiu da sala. Foi embora. Todo mundo ficou assim, meu, essa mulher é louca. Ela vai lá. E eu entendi. Porque eu tive uma sorte de crescer num lar em que minha mãe tinha livros de candomblé, de espiritismo, de judaísmo, de islamismo, do hinduísmo, de tantra, nossa, os temas mais variados, política, história. Eu cresci em meio a muitos livros. Livro era um presente comum em aniversário. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe lerem, estudarem. Nota 7 era tchau. A partir de 8 era legal. Por que não tirou melhor? Minha mãe era muito exigente. Meu pai também. Não tinha
Tinha parabéns, você passou de ano. Passou de ano é o que você tem que fazer na vida. É o mínimo. Nunca tive assim, se você passar no vestibular, vai ganhar um carro. Se você conseguir a nota melhor, vou te dar uma camisa de time. Não, você tira a nota melhor porque é bom pro teu futuro. Eu ficava louco da vida. Hoje eu dou parabéns pra minha mãe. Ela era a rainha da autonomia. Né? Não, é verdade. Tanto que há uns anos atrás, eu fiz parte de um comitê mundial de educação para autonomia. Olha que delícia, patrocinado pela Danone em Paris. Era muito legal. Você ia de primeira classe para Paris, estudar autonomia com pessoas de outro mundo. E eu era o representante do Brasil. Tinha representante da França, Estados Unidos, Espanha, era Portugal. Nossa, era muito legal, era muito louco, muito gostoso. Daí eu falei, cara, minha mãe me deu aula, tive pós-graduação. Porque, assim, minha mãe e meu pai não tinham o menor interesse de me fazer feliz. Assim, eles queriam me dar educação e valores. E saúde, ponto final. Eu aprendi muito claro que a felicidade, o sucesso, eu que ia construir. Eles estavam me dando as bases. Até onde ia crescer o prédio da minha vida era meu. E aí que eu entendi bem cedo o significado do edificar uma vida. Edificar uma vida é você ir pondo camadas de competências, conhecimentos, conexões e formações e tudo mais. Tanto que durante a faculdade, como eu fui aprendendo nos estudos, né, de sucesso e felicidade sobre a importância do diferencial, né? Por exemplo, o Ayrton Senna era um cara que ele entendia de combustível, de aerodinâmica, do pneu, ele entendia de patrocínio, ele entendia de regra, ele entendia de marketing, ele discutia com os engenheiros, ele queria saber o traçado, ele queria saber tudo. Eu falei, saber tudo é importante. Então eu não quero só saber de psicologia, eu quero entender de marketing. Então eu quero saber por que essa embalagem de shampoo vende mais que aquela. Eu quero saber como é que aquele jogador de futebol faz, ele chega primeiro. Ele, além de futebol, ele treina balé para ganhar leveza. O Evander Holyfield, maior boxeador de todos os tempos, o cara fazia aula de balé e de yoga, porque aí ele conseguia ser mais ágil. Pô, legal, meu. Então, né, esse cara aqui fez artes cênicas e ele foi trabalhar com um curso para tímidos. Pô, legal. Eu fui procurando ver como é que pessoas pensam diferente, como é que as pessoas empreendem, como é que as pessoas rompem, né, as gaiolas mentais, né? Porque tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás. A minha escola tinha muitas parábolas, assim, muitas palestras legais. E aí tinha uma parábola que eu nunca esqueci, que é uma pessoa que está lá olhando a frente, e ela fala assim, minha vida está impedida, eu estou condenado, está complicado, eu vejo a minha frente, eu só vejo grades, eu vejo ao lado grades, eu vejo do outro lado só grades, você percebe, eu estou preso. Até que vem uma criancinha de 10 anos e fala assim, tio, você não olha para trás que está livre e vai embora? Então, muitas vezes é isso, né? Às vezes os medos que a gente tem, na verdade, são o quê? Só um mau uso da imaginação, né? E aí eu fui aprendendo sobre isso e fui entendendo dentro da faculdade de psicologia, né? Quais são os diferenciais que eu precisava ter. O que eu precisaria fazer de diferente? O que nunca ninguém tentou? Que áreas ainda não eram exploradas? Muito bacana, muito bacana. A gente criar a nossa própria criatividade dentro da nossa realidade, né? Com experiências nossas, com o meio que a gente está inserido. A gente não tem que desistir de algo porque parece difícil, impossível. A gente pode tentar ver de outros ângulos, pensar em novas possibilidades. De repente, algo que alguém nunca pensou, a gente pode ficar tipo assim, a gente toma como base, né? Hoje em dia tem muitas referências para muita coisa. A gente até imagina, nossa, não tem mais o que inventar hoje em dia. Mas tem. Nossa, Se a gente... Tem muitas áreas que dá para explorar ainda, né? Sim, muito a explorar. Muito. E até as áreas que as pessoas já exploraram, você pode explorar de uma maneira diferente. Vou te dar um exemplo. Eu, por ter vivido essa dificuldade com a escolha da profissão, eu comecei a pesquisar na faculdade. Falei, bom, eu passei um trauma, poderia ter sido uma distorção na minha carreira, eu podia ter sido um profissional infeliz. Mas tive a sorte de ler um livro, de me encorajar, de conseguir mudar de carreira e me encontrei. E as pessoas que não? Aí eu comecei a ver que no consultório tinha muita gente que queria aprender a escolher uma profissão e só tinha os testes vocacionais e livros de teoria. Falei, por que ninguém junta as duas coisas? Então eu ia para Nova York, sei lá, sobrava um dinheiro, comecinho de carreira, eu fui trabalhar como orientador educacional no Colégio Renascença. Eu prestei um concurso para dar aula na faculdade, na Universidade Paulista, de Psicologia Cognitiva e Comportamental.
e consultório e o mestrado. Então eu trabalhava manhã, tarde e noite, feliz da vida, faca no dente, sangue no olho, e falei, cara, eu me coloquei uma meta de estar entre os 100 maiores da minha carreira até os meus 50 anos. Falei, bom, o que eu preciso para isso? E fui colecionando conhecimento, competência. Eu falei, bom, eu quero estar entre os 100 maiores, porque eu pensei, né, uma conta maluca da minha cabeça aos 17 anos. Eu falei, bom, se eu ficar longe de droga, se eu souber falar inglês, espanhol, se eu ler muito, fizer muito curso e me dedicar muito, eu tenho uma chance real. Eu tenho 17, até os 33, quando eu vou ser um adulto de verdade, pô, eu tenho 33 anos para estar entre os 100 melhores do meu país. Eu tomei essa decisão. Falei, porque eu acredito que os 100 melhores vão estar dentro daquele 1% que ganha mais que 100 salários mínimos. Sei lá, fiz essa conta maluca na minha cabeça. Aí eu falei, então é meu projeto de vida, é ter relevância. Não pelo dinheiro, mas pela riqueza que eu poderia trazer para a vida, para a minha vida, me sentir... Para os outros, né? Ajudar impactante, sentir que a minha vida estava tendo impacto. Sim. Porque isso eu lia sempre nas biografias, que o que motiva a pessoa é o propósito, não é o dinheiro. Por que, sei lá, o Cristiano Ronaldo continua jogando bola? Ele podia parar 20 anos atrás. Por que ele continua? Tem um propósito, ele quer ser relevante, ele quer ser impactante, ele quer deixar um legado, quer escrever uma história, a vida dele tem valor. Né? E aí eu lembro do Marrone, Guardiões da Certeza de que a Vida Vale a Pena. Como é que eu posso ser um guardião da certeza de que a vida vale a pena? Bom, um dos jeitos é com a escolha profissional. Aí eu sobrava um dinheiro, porque como eu trabalhava em 3 lugares diferentes, na escola, né, tinha o mestrado, consultório, e ainda trabalhava, começando na faculdade, eu tinha 3 fontes de renda, então sobrava algum dinheirinho. Uhum. Aí eu ia para fora, para congressos. Fui para congresso na Suíça, Espanha, Dinamarca, Argentina, Estados Unidos. E aí eu na Nova York, na Barnes Nobles, para ver, puxa, será que tem algum livro de orientação profissional? Nada. Eu ia aqui na Ateneu e em Buenos Aires, não tinha nada. Falei, pô, por que eu não invento um? Aí eu comecei como eu era orientador educacional no Colégio Renascença, comecei a inventar atividades. Eu chegava para meus alunos e falava, quais são suas competências? Eles, não sei. Eu falei, poxa, é verdade, eu também não sabia. Mas e se eu oferecer uma lista de opções? Talvez o cara consiga. E se eu oferecer uma lista de opções e 2 colegas disserem também o que eles acham? Aí ajuda. Então eu comecei a criar um método de assessment, de autoconhecimento, que até hoje eu trabalho, é dentro de um livro meu que chama Como Escolher a Sua Profissão, né? Que tem 10 atividades que a gente vê estilo de vida, personalidade, vê valores, a gente vê inteligências múltiplas. Então, eu usei algumas teorias que são respeitadas no mundo acadêmico, como inteligências múltiplas, a tipologia do John Holland, por exemplo, de tipos de personalidade, e criei as minhas próprias atividades para que o próprio orientando se conheça e faça um match com as profissões. Eu falei, bom, falta um dicionário de profissões, vou fazer o meu. Juntei um time, começamos a pesquisar, tem todas as profissões também. Nossa. Tem até via app hoje, ficou como livro durante muitos anos, hoje é um aplicativo que tem todas as profissões. Os perfis, as matérias, os cursos técnicos e tecnológicos, a grade curricular, as ocupações de cada área, a descrição de todas elas. Isso foi uma das áreas que mais me colocou em destaque no mercado, porque eu fui o primeiro no Brasil a ter uma metodologia com começo, meio e fim, que foi a partir dela que eu ganhei muita credibilidade em escola, para quando eu lancei o trabalho de projeto de vida, o livro da metodologia OPE de projeto de vida e atitude empreendedora, muita escola já me conhecia, porque aí eu já era um psicólogo que já tinha um nome, já tinha livros e já tinha uma metodologia. E aí a escola falava assim, poxa, orientação profissional é um tema fundamental. Só que eu falava, não quero só orientação profissional, quero empregabilidade e empreendedorismo, quero projeto de vida, quero trabalhar competência socioemocional. E há 20 anos, nós somos os pioneiros no Brasil a começar esse trabalho, que hoje está em 1.500 escolas, Caraca. cerca de 500 mil alunos, nesse minuto, semana a semana, abre um livrinho para aprender sobre autoconhecimento, valores, escolhas profissionais, empregabilidade, empreendedorismo, educação financeira, sustentabilidade. Seria tipo um curso, então? É uma aula. Uma aula. É uma aula. E o bacana é que hoje é uma lei. Hoje tem uma lei chamada Base Nacional Comum Curricular,
que obriga a escola a ter pelo menos uma aula por semana de projeto de vida. Nossa. E quando lançou a Sim. lei, eu chorei de felicidade, porque foi a partir deste curso, desta lei, que de fato ajudou muito o trabalho, quase a dobrar de tamanho, porque no comecinho eu que ia com meus sócios, né, eu que escrevi os livros. Apresentava, né? Aí tinha a Silvana Pepe, que era a diretora pedagógica, o Tadeu e a Patrícia Patané, que eram os administradores. Mas, assim, tudo muito começou pequenininho. No meu consultório, a gente falando de empreendedorismo, eu falei, bom, esse trabalho no consultório já funciona, mas vamos fazer um trabalho em escala. Pô, mas para ter escala e não depender do Léo, precisa ter um manual de aplicação, para não depender de mim. Sim. Porque aí o trabalho consegue ser feito em várias escolas. Aí a Silvana Pepe, que é uma educadora super experiente, assim, uma mulher muito sábia, ela foi me ajudando a construir a metodologia, tanto que chama metodologia OPE, Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo. E assim, o primeiro curso, gente, era assim, foi no meu consultório, cadeira de plástico, de loja de construção, sanduíche de metro, transparência impressa colorida na madrugada numa gráfica rápida da Faria Lima. Muito roots, assim, total, e suco feito na hora. Cafezinho passado na esquina, assim. E deu certo. Tivemos 12 pessoas. 12 escolas. Incrível. Aí quando a gente fala que começamos com 12, hoje estamos com mais de 1.500, assim, meio milhão de alunos atualmente abrem toda semana uma aula. Então hoje as escolas têm aula de matemática, química, física, projeto de vida, história, para falar de emoções, de bullying, de sonhos, de projetos de vida. Eu acho que esses bacana. assuntos são muito importantes para serem tratados na escola, porque muitas... Assim, foi agora, né, que você falou, porque demorou muito tempo. Eu, por exemplo, não tive na minha escola nenhum acompanhamento psicológico. Sim. Tipo, nada, zero. Eu tive aula de projeto de vida na escola. Eu tive. Olha, que legal. Muito, muito, muito legal. Que mesmo. legal. Eu estudei, né, numa escola de período integral. Na época que eu tive essa matéria, era numa escola de período integral pública. Show. E era só lá que tinha. Nas escolas regulares de período regular, não tinha. Não tinha. Era grade comum. Que legal. E a gente tinha lá na escola. E era muito legal. Era uma aula que era muito gostosa. Porque, tipo assim, o professor chegava, sentava, não tinha uma coisa ali, que você precisava aprender. Não, era um momento que você pensava, era um momento de você compartilhar as coisas, era muito interessante. Eu tenho muito carinho de lembrar dessa época, os meus professores daquela escola, gosto muito, tenho muito carinho por eles sabem disso. Que demais. E essa aula foi muito interessante, sim. Junto com o projeto de vida, entrou outras matérias também. Entrou junto, se eu não me engano, orientação de estudos. Isso. Entrou também protagonismo juvenil, que são aulas também muito legais, muito bacanas. Tinha também o clube juvenil, que era um momento que os alunos podiam... Eles criavam a própria autonomia. Então, eles tinham uma sala de aula deles, que eles podiam levar um tema, um assunto para lá. Era um clube, era como se eles fossem professores naquele momento, sabe? Era bem legal. Tinha de dança, tinha de, sei lá, futebol, culinária, tinha muita coisa legal. E os alunos participavam, você podia escolher qual você participaria. Eram como eletivas. Bem legal. E a aula de projeto de vida era muito interessante. Até quando eu estava no 9º ano, teve uma feira das profissões. Olha só. Sim, e aí foi o primeiro momento que eu pensei assim na questão da psicologia. Aí eu falei assim, nossa, no projeto de vida, na época eu era muito ligada com moda. Então, eu queria ser modelo, eu queria, sabe, eu ficava, eu quero fazer faculdade de moda, eu quero ser modelo, e ficava assim. Ou pedagogia por causa da minha mãe. Minha mãe é professora, eu gosto muito de criança, me dou muito bem com as crianças. Então, para mim, eram as duas coisas. Até que chegou um momento que no clube juvenil, teve uma época, inclusive, muito triste, nos adolescentes, que era aquela época de automutilação e era complicado, né? E eu vi amigos meus fazendo isso. E eu não sabia como ajudar, e eu queria ajudar, eu queria fazer alguma coisa. Olha, já tinha uma psicóloga ali, né? Na escola não tinha psicólogo. O que eles faziam quando tinha esse tipo de caso, eles encaminhavam para algum
profissional da rede pública, mas nada que fosse ligado à escola. Mas tinha um momento do clube. Aí eu conversei com a vice-diretora da escola na época, a Adriana, e é muito legal, porque eles apostavam muito em mim. Eles gostavam, eu tinha um carinho enorme por eles gostavam também muito de mim. E eu conversei com a Adri, eu falei, Adri, eu tô pensando em criar um clube tipo de autoajuda, assim, sabe? Aí, só que o meu medo era, ninguém vai querer participar, porque os outros clubes são tão legais, dança, jogar futebol, tipo, num momento que não é educação física. O meu é de autoajuda, tipo, a gente vai chegar lá, vai ser uma roda de conversa, quem tiver com algum problema pode conversar, pode compartilhar, pode compartilhar. Que demais. Mas eu ficava assim, mas acho que ninguém vai querer fazer parte. Aí a Adri falou assim pra mim, falou, ai, Alô, que lindo. Não, vai sim, monta. Olha. Aí eu falei, não, tá bom, então vou montar. Aí montei. Eu, na época, tinha mais gente comigo. Era, por exemplo, acho que era no mínimo 2 pessoas que tinham o líder e o vice-líder, por exemplo. Aí eu montei esse clube. E aí eu quebrava a cabeça para poder criar dinâmicas, porque o pessoal não falava. O pessoal não falava. Tinha gente no meu clube, tinha uma galerinha ali, razoavelmente. Aí, e eu fiquei feliz. Só que eu chegava lá, gente, o que vocês querem conversar hoje? Ficava assim, cri. É porque são assuntos delicados, né? São difíceis para ser tratados. Você vai compartilhar assim a sua vulnerabilidade, assim, aberto. Às vezes você tá triste com o que o seu colega que tá do seu lado fez com você, mas você olha não quer que compartilhar. Bonito, né? Tomara que alguém que escute, gente, né? Que eu acredito que certamente vai ter professores, diretores que vão escutar essa tua fala tão bonita, porque às vezes o que a gente precisa é só isso, né? De um adulto que nos leve a sério. Sim. Né? Que ouça e fala, cara, essa menina tem uma ideia, por que não? Sim, né? Muitas vezes o que a gente só precisa é alguém que diga, vamos tentar. Né? Sim. Vamos tentar, tô do seu lado. E eu fico muito, muito, muito feliz de ouvir você falar da temática do projeto de vida. Você não lembra o teu livro, né? Qual foi? Se tinha um livro? Não, eu não me lembro. Mas os professores, eles traziam muitas dinâmicas. Legal. Muitas mesmo. E era muito bacana. Era uma aula que eu gostava, que realmente. Bacana. Deu um espaço, né? Sim. A gente era ouvido mesmo. Nossa, eles traziam algumas coisas, algumas dinâmicas e vai, por exemplo, coloca aí qual que é o seu sonho, ou qual é a sua vontade, uma profissão que você pensa em seguir. Ou você faz uma listinha com algumas que você pensa. E daí depois a gente, na aula, a gente debatia sobre isso. E às vezes saíam ideias, tipo assim, muito mirabolantes, sabe? Coisa de adolescente ali. Mas eles não, tipo assim, falavam, nossa... Né? Não desprezavam. Sim. Porque veja, o que é uma loucura numa época histórica é uma realidade em outra. Exato. Se a gente falasse há 30 anos atrás que você ia ter um negócio desse tamanho, que você ia falar com alguém ou ver alguém do outro lado do mundo, eu achava que a mulher é louca. E hoje tem o celular. Sim. Hoje, né? na verdade, foi até uma pauta isso na nossa aula de hoje, que foi de desenvolvimento do adolescente. Porque a gente fez uma entrevista com uma psicóloga institucional que trabalha na área do adolescente, que é um lugar lá em Bragança, que acolhe os adolescentes que vêm por demandas ou da escola ou... Como que é o nome daquele... Do Conselho tutelar, enfim. E aí a gente estava debatendo com a professora realmente essa questão de, tipo, como a escola falta, às vezes, um ambiente, não só na escola, mas em casa, na escola, um ambiente seguro para o adolescente se sentir confortável em compartilhar. Porque o adolescente, muitas das vezes, na verdade, quando a gente pensa na adolescência, a gente pensa assim, nossa, fazer rebelde, nossa, tudo não concorda. Já pensa no negativo, Você fala uma Sim. coisa e ele vai fazer totalmente diferente só porque ele é adolescente. E não na verdade, não é. O desenvolvimento cognitivo dele ainda não está formado. Isso. E ele tá ali para aprender. Quem nunca passou por essa fase, né? Quem nunca quer descobrir tudo. A fase, eu acho que... Além da infância, claro que a infância é um marco, né? Porque você tá conhecendo o mundo, você acabou de chegar. Mas a adolescência é a fase que eu acho que, tipo assim, você já tá no mundo, você já sabe o que é isso daqui. Eu diria que é uma das fases mais complicadas. Porque você não
consegue, tipo assim, é tanta coisa que passa na sua cabeça, Sim. são tantas dúvidas, curiosidades, Nossa, e tanto exato. julgamento e medo, e também, tipo assim, você às vezes só se sente confortável na escola, e agora com a época da internet, que tem muita influência na vida dos adolescentes hoje em dia, Sim. tudo é julgamento, tudo é tipo, essa roupa, esse cabelo, essa unha, essa... Tudo é o motivo de alguém julgar alguém, bullying. Então, eu acho que esse tema é muito importante para ser falado, assim. Sim, a adolescência pra mim é a fase que, assim, no sentido de conhecimento, é a principal. Porque além de você conhece um pouco, mas além de conhecer, você vai testar. Você vai atrás, você vai buscar aquilo. E não importa se sua mãe falou que não vai fazer isso, não faz isso, ou não, isso aí não vai dar em nada. Por mais que a mãe tenha passado pela mesma coisa, ter falado, eu fiz a mesma coisa e não deu certo. Isso, eu já passei por isso, eu sei como que é essa fase. Tá bom, mas eu não sei. Eu não passei. Eu não passei, eu preciso passar também. E como diz Guimarães Rosa, não é o mesmo rio que passa duas vezes. Exatamente. Viu? É por isso que esse nosso espaço chama-se Sim, Você Pode. Porque às vezes você tentou e não conseguiu. E a tua filha vai tentar e ela conseguirá. Porque ela não vai partir do zero, ela vai partir da tua experiência. Muitas vezes, tudo que a gente precisa é lembrar que dentro da palavra incrível, existe a palavra crível. Do acreditar. Eu amo essa palavra. A mais creditar. O A aposto aditivo mais crédito. Cara, e como a gente precisa disso na adolescência, né? Alguém que esteja ao nosso lado e diga, vai, voa. Se não é der quase certo, um abraço, né? Exatamente. A gente se sente confortável. E não deu certo, a gente senta, vê o que aprendeu resolve, né? e Tá vai em tudo bem. frente. Porque a gente vai Confiança. matando muitas vezes, né? Esse espírito empreendedor. Eu digo que a gente nasce empreendedor. A gente nasce criativo, a gente nasce verdadeiro, a gente nasce autêntico, a gente nasce livre. A gente nasce com fome de vida. Pensa uma criança, ela pega tudo, põe tudo na boca. Ela quer morder tudo, ela quer experimentar tudo, ela tem fome de vida. Só que se a gente não tomar um cuidado, a gente vai matando essa fome com falsas certezas, Sim. com falsos medos, com gaiolas inexistentes. Então, muito legal ouvir vocês falando e espero que essa nossa conversa aqui também seja... né? Com certeza. Um apoio, um acreditar para pais, para educadores, que assim, o nosso papel, eu falo muito, né? Nosso papel de adultos diante de um adolescente é sermos os copilotos, não mais os comandantes. É estar do lado, porque certeza e garantias a gente não tem. Claro que se o filho falar, vou cheirar cocaína, mano, você não vai, porque tem uma ciência dizendo que você vai destruir teu cérebro. Eu vou ficar no videogame de madrugada, vou começar a jogar videogame 10 da noite. Não, você não vai, Isso porque foi tem uma um das dado falas de que realidade. A gente falou hoje na aula, né? Que eu comentei com a minha professora. A gente estava falando sobre o negócio dos adolescentes e tal. E aí ela tava falando como os pais também têm que... o pessoal, né? A turma falou de ser amigo dos filhos e tal. E eu pontuei um ponto muito importante que eu falei. Discordo. Os pais não devem ser amigos dos filhos. Os Pais pais devem têm que ser ser pais. Isso. Então eu Pais dei até um amigáveis. exemplo. Exato. Eu dei Isso, até um exemplo. Eu isso. falei, às vezes o filho fala, ai mãe, hoje eu não quero ir pra escola. Uma mãe pode achar que tá fazendo um papel incrível de virar e falar, ai, tá bom, filho, pode ficar em casa. Mas, na verdade, o adolescente, a criança, ela tem que saber que existe um limite entre suas obrigações, seus deveres e coisas que são, tipo, fluídas, assim, que tem como conversar. Mas tem coisas que Você não. entendeu, mãe? Você entendeu que eu vou pegar isso que a Laura acabou de falar, eu vou emplacar e vou mandar para sua casa, você entendeu? Não é agora nem o Léo falando, nem o educador, nem o psicólogo, nem o Léo, pessoa física. É uma adolescente que tá, voando, que pegou o carro, veio lá de Bragança com a amiga, que ousou, arriscou em dupla, falou, vamos tentar. Tá aqui, acontecendo. Ela tá dizendo, sim, quero voar. Olha isso. Mas para isso a gente precisa ter alguém que exija de nós. Olha, eu sempre ouvi da minha mãe que valores, tá aqui dedicação. presente hoje. Tua que mãe ela tá aí, não aliás, é minha depois no coleguinha. final vai ter momento mãe, viu? A gente vai botar ela aí no meio, vai ter o momento mãe. Ela sempre me falou, às vezes a gente, criança, né, adolescente, passa do limite em alguma coisa, exige muito de uma coisa, e minha mãe sempre falou, olha, eu não sou sua coleguinha. Boa. Eu sou sua mãe. É por isso que eu Então- falo, Laura, eu tenho uma fala que é a seguinte, toda pessoa de sucesso tem mãe chata. É a maior bênção do mundo. Mãe chata é aquela que fala assim, pentei o cabelo, isso não é roupa para ir na catequese, escova o dente direito, tá na hora de dormir,
bota a roupa direito, vai sim na casa da avó, pede desculpa, faz letra bonita, amarra o tênis, que hora que você chegou, onde você vai, quem vai estar lá, não gostei, passa um pente nesse cabelo, tá na hora de deitar, vem ajudar a arrumar a cama. Mãe chata é uma maravilha. Mãe chata, pai chato, é a pessoa que se importa, cara. Sim. Porque o limite, veja, essa roupa é um limite. Eu poderia estar aqui dando essa entrevista com uma regata. Ia ser igual? Não, ia parecer esquisito. Né? Não ia ser legal, de sunga. De sunga. Poderia, mas ia ficar esquisito. Né? O cinto de segurança é o limite. É gostosinho? Não, é chato. Mas é maravilhoso que protege. Exato. Horário de dormir, chato. Mas dia, né? E acordar dia seguinte com sono, não conseguir aprender, ficar com, né, a cabeça toda bagunçada para aula? É pior. Sim. E isso é a função da mãe e do pai, ser chatos também. Porque o chato de hoje é o preparado de amanhã. Eu sempre falo para as mães o seguinte, não existe o não. Não vai dormir tarde, sim, vai acordar disposto amanhã. Não vai comer em excesso, sim, vai ter um corpo saudável. Não vai ficar em casa enquanto toda a família vai visitar a avó no hospital, sim, vai manter família unida. Sim. Então, todo não é um sim, e todo sim é um não. Os pais têm que ter um olhar para os adolescentes e para as crianças que existem limites, né? E a gente tem que entender que existem limites. Faz parte da vida, porque cara. Na vida é isso. A vida você tem vai trabalhar conta, e exato. você vai acordar num dia e falar, ai, olha, hoje eu não quero trabalhar porque eu tô com preguiça. Não cara. vai. E aí você vai deixar te vencer porque... tá bom, filho. Tudo bem. É por isso que eu digo, Passar a você mão, pode né? ser um vai passar a pai mão. amigável, uma mãe amigável. Mas quando o equilíbrio entre afeto e firmeza não funciona, a gente instala o caos. Sim. O caos. E eu vejo muita criança, muito adolescente hoje com problemas sérios de saúde mental, porque no fundo, a permissividade, muitas vezes no coração da criança fica como uma desistência, como assim, meu pai não se importa, ou minha mãe desistiu de mim. Aí a criança entra no estado de um certo desespero. Sim. Eu já vi até profissionais dizendo que boa parte até dos distúrbios de atenção hoje, da dificuldade de focar, é um excesso de tensão que a criança fica, porque ela pode tudo, ela não tem contenção, ela não tem um limite, ela não tem um contorno, ela não tem rotina, ela não tem hábito, ela não tem foco, ela não tem alguém que a ensina a concentrar, a dar o centro. O que é o centro? Então, como a criança fica largada a si mesma, aos seus impulsos, ela não consegue ter autogestão emocional e nem cognitiva. Porque existe uma conexão emocional cognitiva. Tanto que quando a gente acalma, a gente pensa melhor. Sim. E se a gente muda o pensamento, a gente se acalma. Sim. Né? O Antônio Damasio, aquele livro que eu citei, E o Cérebro Fez o Homem, ele mostra que existe uma conexão absoluta entre as emoções e os sentimentos. A gente está muito tenso, vai ter gastrite. E, mano, se tiver gastrite, vai ficar mais tenso. Muitos problemas, né? Muitos muito, problemas tudo conectado. Sim, Muito, o câncer, tudo né, conectado. também, Você ele está triste, a envolve. primeira Sim, coisa é alterar agora- fome, sede, sono e por aí vai. Total. Então a gente precisa resgatar isso e eu vou te falar para vocês, é uma das áreas que é uma tendência de futuro, não só a psicoterapia infantil e de adolescente, mas a orientação familiar. Sim. Tá? Eu tenho sentido nos últimos anos, eu tive muitas milhares de famílias que fizeram meu curso Educando Filhos na Era Digital, vencendo o TDAH, formando filhos felizes e bem-sucedidos. E eu tenho um retorno muito legal, porque eu acredito muito nesse encontro entre a psicologia e a educação. Muita gente que tem problemas psicológicos, na verdade, faz o que faz porque aprendeu a fazer daquele jeito. E o bom é que dá para mudar. Então, muitas vezes, no lugar da criança ser tratada, você ensina aos pais novas rotinas, novos padrões, novas atitudes, novas posturas, mais conscientes, mais responsáveis e mais saudáveis. Essa é uma das tendências de futuro. Quer ver outra? Trabalhos com pessoas solitárias. A gente nunca viveu uma época com tanta solidão. É verdade. E quer ver outra? Depressão. Tratamentos comportamentais, cognitivos, neurocientíficos voltados à depressão. Quer ver outra? Traumas. Quer ver outra? Vitimização de violência. Quer ver outra? Angústia e desesperança. Já viu algum psicólogo especializado em trauma? Tem muito poucos.
E tem uma profissional norte-americana que chama Francine Shapiro. Ela criou uma técnica que chama EMDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Ela percebeu que quando a gente sonha, o olho da gente faz assim, um movimentinho rápido, né? E ela percebeu que se ela provocasse esse tipo de movimento, né, do olho para um lado e para o outro, enquanto a gente fala de uma emoção, ela traz a informação que está só aqui no hipocampo, na área emocional do cérebro, para a córtex pré-frontal, a área consciente. Ou seja, você lembra do fato traumático, mas você diminui a ativação hiperativada do emocional. Eu já tratei criança que tinha medo de elevador com essa técnica assim, em 20 minutos. Nossa, incrível. É milagroso? Não, mas tem uma casuística de 85%. Cara, tem trauma de avião. Eu atendi uma mulher que ela era gerente de uma agente de turismo e ela estava com fobia de avião. Em 3 semanas curou. Às vezes, uma psicoterapia tradicional, você vai tratar 10 anos e não necessariamente vai curar. Para minha mãe, que tem medo de barata, mãe, vamos fazer essa terapia com o Léo ou com outros profissionais. O bacana é isso, né? É a gente olhar não só a leitura do desenvolvimento humano, mas é uma dica que eu dou para todo psicólogo. Procura, se a gente vai contratar um eletricista em casa, o que a gente quer? Uma pessoa que tem um monte de ferramentas, né? Sim, marceneiro, eletricista, encarador. É muito legal quando a pessoa chega e tem aquelas caixas de monte de ferramenta, uma parafusadeira. O psicólogo... Pensa, nossa, ele sabe usar tudo isso, né? O que é o psicólogo? É também um criador de novas ferramentas ao lado do paciente. Entender o porquê é importante, claro, olhar o passado, a construção do sintoma, da tristeza, do sofrimento. Tá, mas a pergunta crucial é, e o que eu faço com isso? Sim. Então, por exemplo, durante a faculdade eu fiz o curso de Master em Programação Neurolinguística, que é um conjunto de técnicas incríveis de flexibilidade cognitiva na sociedade neurolinguística. Então, durante a faculdade eu fiz 360 horas de treinamento até o Master, isso me deu um baita diferencial. Então, eu sempre procurei, digo para vocês, eu tenho um livro que chama Superação e Equilíbrio Emocional. Nesse livro, tem vários QR Codes, por exemplo, com dicas de autores, como Jocko Willink, que é o chefe de treinamento da equipe de elite do exército norte-americano. E o cara tem podcast, o cara tem 1000 técnicas assim, mentais, chaves mentais, que te colocam no outro estado mental. Tem um link lá no livro para Lori Gottlieb, autora do livro Talvez Você Precise Conversar com Alguém, que tem um TED Talk dela visto por milhões de pessoas, que ela fala que não é que nós somos só os escritores da nossa vida, nós somos também os editores, ou seja, você está vivendo um filme de terror, um drama, cara, como é que eu faço esse personagem aqui dar a volta por cima? Os livros do Viktor Frankl, né? O Homem em Busca de Sentido, é o livro que, assim, todo psicólogo deveria ter uma lei, eu acredito que tem 2 leis. Uma é simbólica, outra é real mesmo. Uma simbólica. Todo psicólogo deveria ler O Homem em Busca de Sentido. Tá? Quando eu li esse livro no 4º ano da faculdade, ele mudou minha vida. Tá? Teve o livro o História Sem Fim, e depois no 4º ano, a leitura desse livro me marcou porque ele mostra que em Auschwitz, um campo de concentração nazista, com frio de 0 graus, trabalho forçado, todo tipo de sofrimento humano, aqueles que conseguiam perseverar eram quem tinha um projeto de vida. Porque existiam os desistentes, né, que às vezes até se suicidavam, deixavam de comer, porque frio de 0 graus, com neve, cansado, sem ter o que comer, significa você às vezes ter que dormir abraçado com 4 outros corpos, pelados, para não morrer de frio, cara. Então, tinha pessoas que não aguentavam e se matavam, ou, sei lá, ia ficar na neve para morrer. E compreensível até. Mas que tinham pessoas nesta situação extrema, olha que lindo, que no lugar de serem as desistentes, eram as resistentes. E ele começou a entrevistar essas pessoas para ver o que tem nos resistentes que não nos desistentes. E foi a primeira vez que eu li a expressão projeto de vida. O Viktor Frankl fala nesse livro, O Homem em Busca de Sentido, uma frase de Nietzsche: aquele que tem um para que viver sobrevive a quase qualquer como viver. E aí que me deu o estalo. Eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. Porque você imagina, se o projeto de vida é o que ajuda uma pessoa num campo de concentração a manter a esperança e construir resiliência, imagina uma criança, um adolescente normal, se ele aprender desde cedo a encontrar o seu para quê, seu propósito, seu projeto de vida. Imagina se a gente tiver uma aula
que ensine uma criança, um jovem, a construir um projeto de vida, para a vida, para além de mim, né? Me colocando como aquele que faz a diferença no mundo e com vida, né? Construindo uma vida animada, uma vida com cor, calor, sabor e amor. Falei, cara, é isso que eu quero dedicar a minha vida. Por isso que eu sinto que assim, eu não trabalho, eu vivo uma vida. Eu não estou aqui trabalhando, ou eu estou. Tanto faz. Né? Outro dia eu estava até conversando com amigas assim, aí uma delas começou a falar do filho, eu comecei a bater um papo, ela falou, ai, desculpa, né? Estou pesando na tua onda, domingo, não sei o que. Falei, amiga, essa é a minha vida, eu vivo de bater papo. Tranquilo, só que às vezes me pagam, às vezes não, tá tudo bem. Eu não sinto que eu estou trabalhando aqui, ou quando eu atendo, eu estou conversando com uma vida, isso é muito legal. Porque me lembra daquele desejo que eu tive lá atrás, de ser um guardião da certeza de que a vida vale a pena. E a boa vida vale ainda mais. Com certeza. É o que eu procuro muito deixar. Eu queria até deixar 2 últimas palavras para vocês. Não sei se tem mais alguma última pergunta antes da gente encerrar. Eu posso perguntar mais uma coisinha? Sim. Sobre a sua abordagem, quais são as principais técnicas que você usa durante clínica? Se você atende. Eu trabalho com 2 abordagens. Uma é a logoterapia, do Viktor Frankl. Logoterapia é a terapia voltada à construção do sentido da vida. Ele mostra que a vida tem sentido e a dor faz parte da vida. Então, uma das maneiras de encontrar sentido na vida é você enfrentar a dor, crescendo, aprendendo com ela e transformando-a em crescimento. Uma outra maneira de construir sentido na vida é aproveitando com presença autêntica momentos, como esse aqui. A hora de tomar um banho, a hora de jogar bola, a hora que você escuta uma música, a hora que você sente com intensidade a vida ganha sentido, né? É o que eu falo, quem sente a vida tem muito menos necessidade de droga, de outras coisas. Você tem um sentido na vida a hora que você cria uma obra, um livro, uma aula, a hora que você amamenta, a hora que você toca uma vida, a hora que você faz um ato de amor para além de si. A vida é constituída e construída de mim para o mundo além de mim. Isso é a logoterapia. E aí tem uma série de técnicas interessantes que ajudam a pessoa a encontrar a sua resposta aos chamados da vida. Então ajuda a mudar a perspectiva de vitimização, o que a vida fez comigo, para uma vida de protagonismo, o que eu vou fazer com o que a vida fez de mim. Como Sartre fala também, a perspectiva bem existencialista, muito bonita, que nos ensina que não há condenações, há condições e as nossas escolhas, que quando bem feitas nos conduzem à sabedoria. Paralelo a isso, eu trabalho com a psicologia comportamental cognitiva, que visa a flexibilização dos comportamentos, a conscientização de escolhas boas, a compreensão de qual é o melhor jeito de encarar uma situação. Então, existem 1000 técnicas de flexibilidade cognitiva, né? Às vezes é perguntar para o paciente, como você quer se orgulhar de ter enfrentado isso? Como você quer lembrar dessa situação daqui a 5 anos? O que você diria para o teu melhor amigo? O que uma pessoa sábia faria? Qual a lição escondida aqui nessa dor? O que de melhor você pode fazer com isso? Qual seria a tua resposta mais verdadeira? Porque o Viktor Frankl fala, né, que a vida ganha mais sentido ainda quando a gente pensa assim, e se eu pensar em viver isso como se já fosse a segunda vez? Porque a vida não tem ensaio. Então, em vez de será que vai dar certo? Serei aquele que vai fazer minha vida dar certo. São essas 2 abordagens. Entendi. Você tem alguma última pergunta? Perguntar alguma coisa? Tem aqui. Como você vê o futuro da sua especialidade na psicologia? Nossa, eu vejo com muito bons olhos. Eu não sinto que eu tenho uma só especialidade, né? Por exemplo, consultório. Eu sinto que só está crescendo. Eu tenho fila de espera, graças a Deus, há uns 15 anos. Eu tenho diversos profissionais parceiros que hoje, como eu tenho uma lista de espera grande, até em função de redes sociais, tem meses que tem 5, 10 milhões de pessoas que veem meus conteúdos. Então, tem muita gente que procura, e aí tem os profissionais parceiros que, além de eu poder atender os meus pacientes,
eu credencio profissionais que eu vejo que têm uma formação incrível, que são pessoas que têm brilho no olho. Quem sabe vocês no futuro, né? Já pensou? Né? Por que não? O brilho no olho da gente O brilho no olho já existe. temos, Já né? existe. É isso aí. Depende daqui 1 ano, 2, 3, Léo, ó, tô formada, a gente faz uma mentoria e com o tempo, por que não? Né? Esse grupo de profissionais parceiros só está crescendo. Então, eu vejo que a clínica só vai crescer, porque as pessoas estão perdendo medo e ganhando apreço em falar de suas questões. Tabu, né? Exatamente. Tá deixando de ser. E quando eu atendi no comecinho da carreira, as pessoas tinham vergonha, tipo, você vai fazer terapia, você tem um problema. Né? Era Mas doido. você é um neurótico. Hoje em dia, quem não faz terapia, você fala, mas você tem algum Nossa, problema? mas você tem certeza que você tá bem? Exatamente, né? Tipo, defina tá bem, né? Sim. E aí eu vejo também esse trabalho de projeto de vida nas escolas como um potencial gigante, se você pensar, né? O número de alunos que tem no Brasil, eu tenho cerca de 500 mil alunos, eu vejo que dá para multiplicar por 20 o número de alunos a serem tocados, então tem muito para crescer, né? E a área de infoprodutos, que eu tenho vendido cada vez mais cursos, e-books, e os meus próximos passos são, a partir do ano que vem, a internacionalização, que a gente vai usar de uma série de instrumentos para começar a ter conteúdos em outras línguas também. Que bacana. Né? Então, aí a ideia é trabalhar no mundo. A gente está testando, aprendendo muito aqui no Brasil, soluções, ferramentas, cursos e tudo mais. E a partir do ano que vem eu quero essa carreira internacional, porque o jovem lá da República Tcheca passa muitas coisas parecidas com o jovem do Rio de Janeiro, ou com Bragança, ou com Guarujá. Sim. Tem questões que são universais. Sim. Medo, tristeza, solidão, vontade de sentido, busca da felicidade, tristeza. São temas que tocam a vida de praticamente todo mundo, né? E se a gente conhece, tem como chegar, por que não abranger, né? Exatamente. Até essas outras pessoas, né? Muito bacana. Exatamente. E você comentou dos profissionais que você tem como parceria, né? Mas você, fora psicólogos, você trabalha com alguns outros profissionais? Ah, sem dúvida. Eu tenho, por exemplo, no meu time um pedagogo que trabalha questões de método de estudo, organização pessoal, agenda, aprendizado. Eu tenho um neuropsicólogo que faz a questão de TDAH. Tem uma fonoaudióloga que trabalha questões de linguagem, também TDAH, aspectos comportamentais, aquisição da fala, orientação da família. Então, eu sempre gostei de equipes multidisciplinares, porque toda a ciência tem a sua limitação. Sim. Tem questões assim que se não tiver o psiquiatra junto, a pessoa não vai voar, não adianta, por melhor técnica que Às você vezes tem. são questões de vitamina, né? Às vezes Falta certos compostos no cérebro daquele ser humano, não adianta. Por mais boa vontade que você tenha, se você tem miopia, cara, você precisa usar óculos. Então tem horas que o remédio é necessário. Sim. Tem horas que é a mudança comportamental, tem hora que é a orientação da família, tem hora que é tudo isso. Então tem hora que eu tenho que indicar para uma nutricionista ou para um educador físico, porque também o cara não vai sair da depressão por uma vida boa só com remédio. O remédio vai ajudá-lo a sair, né, da desgraça, da dor, né, de uma vida sem graça, para um razoável equilíbrio. Até aí o remédio ajuda. E aí daí a psicologia logoterápica, a psicologia cognitiva vai ajudar a construir uma vida mais saudável, mais animada. E aí entra o educador físico, que vai trabalhar a energia. Pode entrar um profissional de distúrbio do sono. Eu tenho um profissional na equipe que é especializado em sono, para ajudar essa pessoa a dormir melhor, relaxar, se desligar. Então, assim, eu sempre acreditei em trabalho interdisciplinar, porque tem hora que é a arte, tem hora que é o esporte. Então, em situações de emergência, às vezes, que você passa numa clínica, você busca o apoio geral. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não tem uma ciência que abarca a humanidade. A gente é composto por inúmeras áreas, essa é a beleza de ser humano. Nós somos seres sociais, espirituais, nós somos seres sociais, nós somos seres financeiros, nós somos seres sexuais, nós somos seres escolares, profissionais. A nossa vida é um todo. Então tem hora que assim, cara, eu tenho que achar um consultor financeiro para ajudar esse casal. Porque não adianta só entender por que eles se sentem culpados e dão dinheiro a mais para familiares. Às vezes tem que ter alguém que tenha técnica e vai ensinar como gastar. Então é muito legal, porque a vida é um grande Lego, e é isso que eu falo, e é com isso que eu concluo, né?
Eu gosto muito do Lego, né? Eu digo que todos nós somos uma caixinha de Lego, né? Você é uma caixinha de Lego. E é por isso que eu falo, sim, você pode viver um Lego melhor na sua vida. Qual é a minha teoria da caixinha do Lego? Que é assim, todo mundo tem umas pecinhas únicas, especiais, bonitas, diferenciadas, super bacanas, né? Que são as nossas competências, nossas virtudes, nossas genialidades, nossas riquezas internas. Todos nós temos umas pecinhas meio regulares, sei lá, você tem nariz, você tem perna, você tem cabelo, você tem olhos, você tem um cerebrinho, você tem aquilo que é humano, né? Uhum. Todos nós temos umas pecinhas meio quebradas, ou que a gente não sabe para que serve, não é? Vem na caixinha. Então temos questões. Um é ansiedade, outro é deprimido, outro é desfocado, outro é meio irritado, outro é desanimado, outro é desorganizado com horário, outro é meio atrapalhado, outro é meio grosseiro, outro é bicudo, outro é autofeliz, outro é autotriste. Todo mundo concorda? Todo mundo tem questões. Se olhar, como Vinícius diz, ninguém é normal. Você é normal? Você que está aqui com a gente até aqui, você é normal? Se você se acha normal, sei lá. Defina normal. Se sei você lá, se acha normal, defina defina. normal. Acho que só se achar normal já não é normal. Até porque, pensa, uma pessoa organizada demais pode ser rígida. E uma pessoa organizada de menos pode ser muito criativa. Então, o que é bom, o que é ruim, depende de tantas coisas. Um artista, muito raramente vai ser um cara pontual, super organizado. Ao mesmo tempo, não peça para um engenheiro ser um cara super, né, criativo. É raro. Em geral, o engenheiro é um cara mais organizado, mais sistemático. Hoje está mudando, mas estamos falando aqui de estereótipos, né? Então, assim, todo mundo tem pecinhas incríveis, todo mundo tem pecinhas ok, todo mundo tem umas pecinhas quebradas ou que não sabe o que fazer com ela, e ninguém tem todas as pecinhas. Todo mundo precisa das pecinhas uns dos outros. E como Lego, a gente pode encaixar e reencaixar. Tanto os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, como as nossas conexões humanas. Por isso que a gente tem que procurar o nosso lugar. Para mim, o lugar é assim, com que, com quem, onde, quando e fazendo que atividade eu floresço. Se a gente tiver essa pergunta, e é com ela que eu finalizo, se a gente tiver essa pergunta interna, onde é o meu lugar no mundo? Como eu posso ser um lugar no mundo para o outro? Como eu posso fazer a vida do meu semelhante melhor? A gente vai entender a essência da felicidade, que é fazer o outro feliz com a nossa presença. Esse eu entendo que é o grande diferencial de um psicólogo. O psicólogo tem que ter o compromisso em nunca julgar, porque tudo é do humano. Todo mundo tem sonhos lindos e todo mundo tem traços muito estranhos ou diferentes, ou proibidos, ou doloridos. Todo mundo tem um lado luz e um lado sombra. Sorte de quem conhece as suas sombras e não se deixa dominar por elas, mas pelo menos as respeita. O Lacan fala, respeite suas cicatrizes, para que elas não se tornem donas de você. Né? Isso é muito legal. Então, eu diria que esse é o grande diferencial do psicólogo. É inspirar o paciente a ser uma pessoa transformadora na sociedade. A ser aquela que dá ao mundo o motivo de acreditar que há boas pessoas no mundo. A ser gente. E gente trata gente com gentileza. E a gentileza começa com a gente mesmo. Então, pergunto para você, minha amiga, meu amigo que ficou com a gente até aqui, bora construir e cultivar uma atitude de gentileza, primeiro com você. Na medida em que você cuida de você, você vai cuidar melhor do mundo. Como eu espero que aqui nesse papo a gente tenha cuidado um do outro, né? A Elô, a Laura, que vieram aqui conversar com a gente sobre o mundo, a carreira, o futuro, a adolescência, a família, né? Eu vou pedir para tua mãe vir aqui com a gente. Vem cá, vamos quebrar um pouquinho aqui o protocolo. Senta aqui no meio, por favor. Momento mãe não estava combinado. Vamos deixar a mãe vermelha. Eu só te pergunto como é que você se sentiu de ouvir aqui a filhona, a amiga. Eu fiquei, nossa, inspirada. Na verdade, o papo me trouxe assim, não estava esperando. Na verdade, tudo isso, um papo muito leve, muito gostoso, muito necessário. Nos dias de hoje, a gente tem essa
como mãe, a gente tem essa preocupação de como essas crianças, que não são mais crianças, estão vindo, com que carga, com que estão trazendo. Então é muito bonito ver essa coragem, essa coisa incrível de mandar um e-mail por uma pessoa que elas admiravam, da coisa acontecer. Você, nossa, uma recepção maravilhosa. Falar de Viktor Frankl, falar de logoterapia, que eu acho assim, é isso, o sentido da vida, o propósito. Olha, né? Que legal. Então eu acho que foi assim, enriquecedor, foi maravilhoso. Estou muito orgulhosa de vocês, meninas. Obrigada. Muito agradecida a você pela recepção. E parabéns, né? Parabéns pela tua atitude de vir junto, mas de entender o seu lugar, de estar ao lado. Isso que é muito bonito. Essa é a essência da família, né? É praticar a familiaridade. Eu sou familiar ao outro, mas eu não sou dono do outro. É esse espaço isso de é muito deixar bonito. ser, deixar viver, né? Exato. Sim, você pode. Esse é o nosso espaço de conversarmos sobre a vida, sobre inspiração e transformação, para que você se torne a cada dia a melhor versão de si mesmo. E olha, acabei de receber aqui um presente muito legal, tá? Uma homenagem a vocês, levem para a família de vocês. É da Janine Correia. A Janine é chefe de cozinha pela Cordon Bleu, né? Que é uma das maiores escolas de culinária do mundo. Ela trabalha com ingredientes assim super selecionados. Ela é assim uma artista da culinária. Eu sou fã do trabalho dela. E quando a gente comentou que ia ter essa conversa aqui, ela muito generosamente falou, não, manda um presente para elas. E eu sou fã da Janine, a gente se acompanha há anos. Eu quando quero dar um presente para alguém, eu falo, Janine, porque eu sei que vai fazer um carinho na alma da pessoa. Espero que vocês gostem. Tem Nossa, aí, que incrível. ó, e olha o aroma, sente... É muito cheiroso. Não é demais? Ela consegue, assim, olha que coisa mais linda, né? É muito bonito. Amei. Ai, que legal. Muito obrigada. Imagina. Por ela também, né? Imagina. Sim. Bom proveito. Tá vendo? Sim, você pode. Você pode ser mais feliz, você pode ter uma vida mais saudável, mais bonita, mais gostosa. Você pode construir uma existência não só inspiradora, como transformadora. Cuidar de você é cuidar do mundo. E o bacana é que o oposto funciona da mesma forma. Cuidar dos demais é uma forma de cuidar de você. Aquilo que está nos textos bíblicos é dando que se recebe, hoje é comprovado pela ciência. Quando você dá um sorriso para alguém, você relaxa, você se torna uma pessoa mais feliz e com mais orgulho de si mesmo. Então, recebe o meu sorriso, minha gratidão, que essa conversa te inspire a ser cada vez mais autenticamente feliz, para que o mundo fique feliz quando você estiver perto. Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima.